Amigos queridos, que todos tenham um bom dia e que a doce e inefável paz de Jesus fortaleça os nossos propósitos no bem, para que tenhamos um amanhã de luz, de esperança e de profundas alegrias em nosso coração. Iniciamos hoje o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. Nós vamos ler o item 1 e 2. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados pobres de espíritos, como têm zombado de muitas outras coisas que não compreende. O pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos: a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir um mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí, o só terem sorriso de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoás em partes iguais, dizendo que o reino dos céus é dos simples. Quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso, por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, para que o Mestre nos sustente e nos amplie o nosso entendimento em relação ao seu Evangelho.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amado Jesus, que possamos nesta manhã compreender melhor o Evangelho, pedindo o amparo para todos os nossos irmãos que comungam conosco desta manhã, deste ensinamento sublime que nos sustenta e nos fortalece. Queridos irmãos, iniciamos as bem-aventuranças e hoje bem-aventurados pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? Essa é uma pergunta, né, que nós devemos fazer para nós. E quando a gente faz essa pergunta, nós precisamos também buscar um entendimento que seja o mais claro possível, porque o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, e não aos homens poderosos e cheios de cultura. E ela vem despida de todo o espírito de ambição e de egoísmo. Então, para que eu compreenda o que seja bem-aventurança, eu preciso entender primeiro se, na verdade, eu tenho dentro de mim construído a simplicidade. Porque a simplicidade, ela faz com que o meu espírito tenha as ações mais singelas. E aí eu vou me despindo do espírito de ambição, do egoísmo, que muitas vezes domina o meu pensamento e me traz muito aquilo que nós, às vezes, achamos que é mais importante, as glórias do mundo, do que as glórias de Deus. Então, hoje nós vamos ver quem são os vitoriosos que convivem conosco e relacionam conosco. Para o homem do mundo, são aqueles de homem de poder, que conquista seus cargos, destaque. Mas eu pergunto, e para aqueles que têm os olhos voltados para Deus, cultivando dentro de si a simplicidade, o amor, que são benevolentes? Quem são eles? Esses, muitas vezes, são os nossos irmãos despretensiosos. São os nossos irmãos simples, humildes, que recebem o Evangelho de Jesus como um roteiro para iluminar todas as suas atitudes. E nós vamos ver quando Jesus fala sobre os pobres de espíritos, ou louva, chama a atenção de todos nós, ele vai nos mostrar que os pobres de espírito, eles não tecem no coração a ignorância dos fatos reais da vida. E na plataforma que o Cristo nos trouxe, significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. E para isso nós precisamos tomar muito cuidado, muita cautela, para que a gente também não caia numa situação que muitas vezes nós achamos que é uma simplicidade e é um pensamento simplista, é muito diferente. Então, a pobreza e a pequenez não existem na obra divina. É preciso que a gente compreenda o que seja essa obra divina, porque a pobreza e a pequenez pode ser pobreza e a pequenez de todas as nossas ações, de nossos sentimentos. Então, nós precisamos ver que todos nós temos tarefas e todos nós temos
coisas a cumprir que são peças muito importantes em nossa vida quando vamos estruturando-a. Então, é importante, né, que cada dia a gente venha a entender o que sejam ricos em Jesus, para que nós possamos compreender que os ricos, que são aqueles que são belos por dentro, que são simples, porque há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. E encontramos pobres, lamentavelmente, ricos de sovinice. Então, está vendo? Nós não podemos ver, esse é um pensamento de Emmanuel. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza. Eles repartem, eles doam. A gente viu isso dentro do exemplo de Zaqueu. E quantos irmãos valorosos auxilia na educação, na orfandade, na educação e na saúde, encaminhando as pessoas, ajudam. E esses são ricos, mas são pobres de avareza. Eles não têm essa ganância que muitos têm, né? E outros que fazem de humildes são extremamente irmãos nossos que vivem na sovinice, de aquilo que nós chamamos as mãos fechadas para ajudar. Então, nós vamos ver que o homem de saber é aquele homem que, no entender do mundo, né, são geralmente os que têm muito conceitos de superioridade, concentra em si muitos valores éticos, mas valores que estão ligados à ética do mundo, às leis do mundo. E eles acreditam que são superiores aos demais. E Jesus, quando dirigia aquela turba de pessoas simples, o mestre levava o ensinamento e eles recebiam com muito apreço, com muito cuidado. E é por isso que Jesus diz que bem-aventurados os pobres de espíritos. E nós observamos que no mundo, aquele simples, aquele que tem facilidade para a compreensão, e se nós tomarmos, né, a inteligência como medida, nós vamos ver que os intelectuais, aqueles que são portadores de grande conhecimento e de nobreza, de destaque, esses não aceitam, não compreendem o que sejam pobres de espírito. Pobres de espírito, para eles, são ignorantes. É aquele que é pobre financeiramente, aquele que é uma pessoa que não tem nenhuma chance. E o evangelho não se constrói dessa forma. Talvez as colunas mais importantes do evangelho são construídas na intimidade do simples, na intimidade daqueles que abriram o coração para receber Jesus. Por isso que o evangelho nos disse que o reino de Deus é do simples. Por que o reino de Deus ou o reino dos céus é do simples? Porque ninguém pode conceber a ideia de que eu vou construir o reino de Deus dentro de mim com a vaidade, com orgulho. Isso não pode acontecer. Então, para que eu compreenda a minha aquisição dos valores que vão fazer com que o reino de Deus me modifique na minha intimidade, nós vamos ver que eu preciso, acima de tudo, ter simplicidade de coração e ser humilde de espírito. Então, muitas vezes, nós achamos que aqueles que têm muito conhecimento, muitos títulos, têm arrogância, são orgulhosos, esses é que são os preferidos de Deus. E nós sabemos que não é bem assim. Então, nós precisamos entender quando o Evangelho nos diz assim: mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Esse é o verdadeiro sentido dos pobres de espírito, das bem-aventuranças.
Então, nós precisamos analisar a nossa condição de espíritos que também somos, porque nós nem muitas vezes não compreendemos os chamamentos divinos e que a gente possa vencer as dores, as lutas com compreensão. E Jesus, em momento algum, ele exaltava a ignorância, ele mostrava que as pessoas eram insuficientes, ele mostrava a incultura, muito pelo contrário, na lição da Boa Nova, quando Levi encontra com aquelas três pessoas, Pafos, outros que um paralítico, mendigo, e eles colocaram à disposição, ele achou que eles não tinham nada a oferecer para o Evangelho. E Jesus mostra para ele que o Evangelho não era para o homem físico, para o corpo. Então, um aleijado, uma pessoa que tem dificuldade motora ou qualquer coisa, se ele tiver um coração cheio de esperança, uma bondade e que tenha a bênção da simplicidade dentro de si, talvez ele tenha muito mais possibilidade de ser bem-aventurados do que aqueles outros que ainda julga a aparência e o comportamento. E nós vamos ver que quando Jesus fala do bem-aventurados pobres de espírito, ele está relatando para nós o valor da humildade do coração, porque é na humildade que nós vamos conseguir e nós alcançar os méritos que Jesus tem nos ensinado. Então, cada dia nós vamos vendo que a gente tem que observar que cada dia é a nova revelação do Senhor para o crescimento da nossa existência. Cada companheiro que nós caminhamos é um passo a mais que nós vamos aprendendo. Então, todos nós temos que entender que ser bem-aventurados são aqueles que são abençoados pela sua humildade, pela sua conduta e pela inspiração de paz que muitas vezes eles nos transmitem. E outra coisa que Jesus destaca, né, porque ele viu isso, foi a paciência com que ele ensinava as pessoas e as pessoas pacienciosamente também procuravam aprender, mas também eles aprenderam também a servir, o que muitas vezes nós só aprendemos e não aprendemos a servir. Então, fica aí, meus irmãos, essas reflexões, porque isso é uma questão de cada um, para saber se nós somos, ou se você é, se eu sou, cada um tem que fazer essa pergunta, se eu estou no caminho de ser bem-aventurados. Qual é o solo do meu coração? E que sementes têm florescido dentro de mim? Eu convido a todos nesse momento a elevar o seu pensamento buscando Jesus e que nós nos tornemos mais simples, para que a humildade desponte em nossos corações e que na infinita misericórdia possamos todos ser agasalhados por seu amor. Jesus, que esses abnegados servidores estendam as suas mãos sobre nós e que possamos receber o passe, que as energias fluídicas possam nos auxiliar a reverter os sentimentos de vaidade, de orgulho, de superioridade, que muitas vezes brota, que sai de dentro de nós. Que o passe nos acalme, nos serene e traga para todos nós as verdadeiras conquistas que precisamos alcançar. Que a nossa água seja fluidificada, mas que nós também possamos ingeri-la com fé, acreditando na espiritualidade amiga. E assim Deus, nosso Pai, há de amparar toda a humanidade sofredora. Onde houver a dor, que a sua presença esteja ali. Onde houver a dúvida, que o seu amor esclareça. Jesus, que a sua paz
esteja com cada um de nós. Agradecidos estamos, pedindo a Deus que essas benesses divinas ilumine os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor. Receba, amigos, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus.